Olá, está no ar o Arquivo de Notícias com os destaques da semana. Confira as manchetes de hoje. Lei orçamentária anual é aprovada com quase 100 emendas impositivas. Professores em greve pedem apoio na Câmara de Vereadores. E ainda, escritor Odilon Garcês Aires recebe título de cidadão honorário. O Arquivo de Notícias desta noite inicia com a votação da Lei Orçamentária Anual com emendas e subemendas. O projeto que define a aplicação de recursos para 2020 passou de forma unânime pela Casa do Povo. A projeção do município é arrecadar cerca de 710 milhões de reais, 50 milhões a mais do que estava previsto para este ano. A peça orçamentária foi elaborada com cautela, já que há um bom tempo o valor que entrou no caixa da Prefeitura ficou abaixo do estimado. Esse valor é a previsão que o Executivo Municipal apresenta de um projeto de arrecadações de verbas federais e estaduais que virão ao município de Passo Fundo, bem como da arrecadação própria através dos impostos municipais. Então esse é o montante que o Executivo Municipal estipula arrecadar e investir na cidade de Passo Fundo no ano de 2020. Caso, então, a gente não chegue aos valores de arrecadação, por exemplo, pode ter um contingenciamento? Pode. Nos últimos anos, o Executivo Municipal vem sofrendo essa dificuldade, né? Nem todo aquele orçamento estimado de se alcançar e se investir se realmente alcançou, em virtude de várias questões. O Brasil vive uma crise que vem impactando bastante nos municípios, em que pese Passo Fundo está um pouco fora dessa linha, ou seja, fora do que tem acontecido na maioria dos municípios do Brasil, nós também temos sido afetados com a não arrecadação, com uma projeção que efetivamente e infelizmente não se confirma. Os recursos serão divididos entre 27 órgãos públicos, incluindo, claro, a Câmara de Vereadores. O Poder Legislativo também faz parte do orçamento do município. A Câmara de Vereadores ela recebe 7% do orçamento municipal para a gestão do seu poder, do Poder Legislativo. Historicamente, a Câmara tem usado bem abaixo desses valores, mas isso é o que é previsto constitucionalmente. Neste ano, o projeto recebeu quase 100 emendas impositivas. Estas sugestões correspondem a 1,2% do orçamento municipal, ou seja, R$ 770 mil. A emenda constitucional, ela prevê que essa aplicação ela não é livre. Então, desse 1,2%, 0,6% tem que ser aplicado especificamente em saúde. Então, o vereador ele tem que, dos 366, 183 ele tem que indicar para aplicação em saúde. Saúde pode ser tanto num hospital municipal de Passo Fundo ou também nas unidades básicas de saúde. Isso fica a critério do vereador realizar essas emendas. E os outros 0,6, os outros 183 mil, é de livre aplicação. Então, ele pode indicar qualquer secretaria, qualquer unidade orçamentária dentro de um projeto que ele entenda ser necessário ser viabilizado. Diante disso, cada parlamentar pode sugerir o destino de R$ 366 mil. Veja a forma que Aristeu Dalalana, Patrick Cavalcante e Ronaldo Rosa direcionaram seus recursos. Metade na área da saúde, que são os 185 mil, eu destinei todo esse recurso para a obra que está acontecendo de reforma e ampliação do Hospital Beneficente Dr. César Santos. Optei por destinar tudo para o hospital, porque o hospital, de uma forma geral, atende moradores de todos os bairros da cidade. Então, a gente não está beneficiando apenas uma região ou outra, beneficiando um grupo de moradores ou outro. A gente, investindo no municipal, a gente está investindo na saúde da população que mais precisa de atendimento nessa área e de todos os bairros da cidade. As minhas emendas, eu sempre direciono elas naquilo que é para ajudar o Executivo, porque afinal é um dinheiro do povo e que deve ser colocado naquilo que já está sendo feito para colaborar para que as obras terminem. Sempre fiz ao longo de 20 anos, sempre defendi o Hospital Municipal, porque o Hospital Municipal é aquele
que atende realmente a população passo-fundense, né? E fiz conversas com todos os vereadores há 10, 15 anos atrás para que todos agissem da mesma forma que nós teríamos hoje. Se todos concordassem comigo, nós teríamos um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul, seria o Hospital Municipal, porque todas as emendas não seriam para fazer para catar voto, né? Essas colocações. Nós temos obras que é pedido da gente, que é o Complexo Esportivo Bairro Nonoai Operário, o novo Delmar Chitone, que a gente precisa terminar aquilo ali. A gente destinou uma parte da emenda para isso, 50% para a saúde, que é para o Hospital Municipal, o pedido da escola da Vila Júlia, da Arlindo Luiz Osório, que precisa ser fechado e já é uma promessa do prefeito, a gente está lutando com isso já desde a época do prefeito Dipp, para que se feche aquela escola, para a segurança das nossas crianças. E são obras que vai ter que ser feitas porque foram uma promessa feita. E, né, o executivo tem que cumprir com aquilo que prometeu. E uma capela mortuária no grande bairro Operário, que é composto por 4, 5 bairros, que está necessitando da capela mortuária, é um pedido daquela população. Nós fechamos uma parceria com o PSD, com o vereador Roberto Tozon, então nós fizemos um bloco para indicar as emendas, né? 75 mil do vereador Patrick, 75 mil do vereador Tozon vão para a Escola de Educação Fundamental, de Ensino Fundamental, Santo Agostinho, do bairro Nenegrefe, e para o fechamento da quadra de esporte que tem lá, e os outros 75 mil do vereador Patrick e do vereador Tozon vão para a Escola do Jardim América, que é uma escola lá de ensino fundamental, que também precisa para o fechamento da quadra. Então foram 150 mil para cada escola. E da área da saúde, nós estamos destinando então todo o recurso, os dois partidos, o PSD e o Democratas, estão indicando as emendas de 183 mil cada uma para o Hospital Municipal, para colaborar então com a administração para agilidade e recursos para ampliação e melhorias do Hospital Municipal, a qual a administração municipal do prefeito Luciano Azevedo já vem realizando essas melhorias. Sobrando então um recurso em torno de 50 mil reais que nós estamos destinando, eu e o vereador Tozon, para o projeto Guardião também, para auxiliarmos a segurança pública. A relatoria emitiu parecer favorável a todas as propostas, com algumas correções. As emendas também foram aprovadas pelo plenário. Agora, elas seguem para o Poder Executivo. O número de emendas apresentadas pelos vereadores foi de 97 emendas impositivas e uma autorizativa. A comissão adotou o seguinte procedimento, de recuperar, de tentar salvar as emendas que tiveram algum problema técnico, uma rúbrica errada, um erro na construção da ideia, algumas emendas que nós tínhamos dúvida, nós chamamos o vereador proponente para que nos explicasse. Então, dessa forma, nós tivemos as 97 emendas apresentadas e as subemendas, elas tratam dessas correções a emendas que foram apresentadas pelos colegas vereadores, o que é muito comum, é muito normal, mas que mantém a ideia principal do parlamentar. E veja a seguir, em sessão plenária, professores pedem apoio do Legislativo. Convidas, uma ONG a serviço da conservação da fauna silvestre ameaçada. Através do Primaves, está socialmente integrada à comunidade de Bela Vista e exerce importante papel educacional e socioambiental em âmbito municipal e regional. A Convidas depende dos voluntários que ajudam com a prestação de serviços e das doações de produtos ou valores financeiros. Seja parceiro, associe o nome de sua empresa ao nome da Convidas. Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, Ordem e Progresso. Continua por tempo indeterminado a greve dos educadores que contrariam o pacote do governador Eduardo Leite, que corta direitos do funcionalismo público estadual. Na última sessão plenária, os professores acompanharam parte dos discursos e pediram a aprovação da moção do vereador Alex Necker sobre o tema.
A exemplo do que tem ocorrido em diversos municípios gaúchos, o vereador Alex Necker apresentou uma moção de repúdio aos projetos de lei que tramitam na Assembleia Legislativa. Alex reforça que a defesa dos direitos dos servidores do Estado precisa ser fortalecida, já que, segundo ele, o impacto do pacote de alterações trará consequências para toda a sociedade. Nós vendo há muito tempo o descompromisso dos governos com o setor da educação, né? Nós tivemos a implementação do piso nacional, ele foi um avanço, alguns governos conseguiram cumprir. E nesse momento o que nós estamos vendo é que o Estado do Rio Grande do Sul vem seguindo mais ou menos o que o governo federal vem feito a nível de Brasil. Ou seja, o projeto que está na Assembleia Legislativa ele é um projeto muito similar à reforma administrativa do governo federal, que é de retirar direitos, de jogar a culpa pela situação financeira de determinados segmentos em cima do funcionalismo público. E da forma como o projeto vem sendo apresentado e como ele foi enviado, ele ataca praticamente de morte as categorias. Não só quem está efetivamente no funcionalismo atual, como a possibilidade de nós termos a renovação dessas categorias no futuro. A alteração do plano de carreira do magistério, ele leva nós a considerarmos praticamente a extinção do magistério estadual, porque dificilmente, da forma como está projetado as mudanças no plano de carreira, nós teremos renovação da categoria dos professores com as gerações futuras, porque os ganhos e a redução ela é bastante grande, né? E os demais setores do serviço público também são atacados. Então nós estamos vendo que a receita que o governo do Estado, o governo Eduardo Leite, tem feito para buscar uma solução para a situação do Estado do Rio Grande do Sul não difere em nada daquilo que vem sendo feito nacionalmente e muito pelo contrário. Ela tem certas medidas sendo muito pior do que o governo federal vem fazendo com o funcionalismo. E é por isso e por vários outros motivos que nós protocolamos a moção repudiando o pacote que foi enviado à Assembleia Legislativa, que nós estamos nos aliando às categorias, às mais variadas categorias do funcionalismo público e que nós estamos dialogando com os colegas vereadores para que nós possamos aprovar essa moção na próxima quarta-feira, sinalizando ao governo do Estado que isso que está em debate na Assembleia Legislativa não é aquilo que a população do Estado quer. Segundo dados da 7ª Coordenadoria Regional de Educação, 11 escolas em Passo Fundo pararam totalmente suas atividades e outras 12 tiveram paralisação parcial. No plenário, os professores reforçaram suas reivindicações. Os professores estaduais estão sofrendo há muito tempo um sucateamento da escola pública e um achaque da sua dignidade. Estamos há 40 e poucos meses com o nosso salário parcelado, vendo as escolas desestruturadas, sucateadas, e nós precisamos reagir. Então é uma reação à nossa dignidade e à defesa da escola pública. A comunidade precisa abraçar esse movimento dos professores, lembrar que essa é uma luta não é só deles, né, mas de toda a sociedade que defende a educação de qualidade. A gente vem acompanhando aí muitos anos de total descaso com a carreira do professor a nível estadual e também com a educação. Então, assim, é chegado o momento, assim, é um ato de desespero, inclusive, né, quando a gente diz que o professor está em greve, é o último momento aí, né, é a última alternativa. Com certeza, esses professores não gostariam de estar, né, em greve. No entanto, não nos resta outra alternativa a não ser, de fato, a greve, e aí a comunidade está apoiando, sim, essa mobilização, porque com certeza é algo que vai contribuir muito com a qualidade da educação. Tenho percebido que a comunidade está bem atenta a tudo isso e entendendo a importância, inclusive, nos apoios que já tem nos dado. Pela primeira vez a gente percebe assim o quanto a comunidade entendeu o ataque que os professores estão sofrendo e como manifesta a preocupação, porque todo mundo entende o que é ter o salário parcelado. Há 40 e poucos meses, não é um ano, não é 2, são quase 4 anos já com essa situação. E eu penso que é importante que a comunidade entenda que os professores, além de estarem lutando por seu salário, pela dignidade e reconhecimento da sua profissão, estão lutando
muito para que a escola pública não se extinga ou não seja mais desvalorizada ainda. É comum dizer, é importante dizer que o professor é o último bastião que defende, que promove, que busca a escola pública. Então, quando estamos em greve, não estamos só pelos professores, estamos pela escola pública, que a gente sempre entende que tem que ser de qualidade. E depois do intervalo, a homenagem dos vereadores João dos Santos e Valdo de Moraes ao escritor Odilon Garcês Aires. Das lágrimas da Mãe Preta surgiu uma fonte. Essa é a lenda do chafariz, localizado na rua 10 de abril, esquina com a Uruguai. E dessa fonte, quem bebesse voltaria às terras de Passo Fundo, conforme contavam os primeiros moradores daqui. A primeira construção do chafariz foi realizada pela Câmara de Vereadores em 1863. Após sua construção, a praça sofreu 3 reparos, sendo que a última aconteceu em 1982. Hoje, a água é imprópria para o consumo, mas o local ainda é visitado pela comunidade. O que é sarampo? Como é a transmissão e quais são os sintomas? O sarampo é uma doença grave e muito contagiosa. Ela é transmitida por meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Os sintomas do sarampo são febre alta, erupção e vermelhidão na pele, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas que aparecem na mucosa bucal. Não existe tratamento específico para o sarampo. A vacinação é a única forma de prevenção. Todas as crianças de 1 a menores de 5 anos devem tomar a vacina, mesmo as que já tenham sido vacinadas. A vacinação é gratuita. Vá até uma unidade de saúde e não se esqueça da caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. A Câmara de Vereadores concedeu o título de cidadão honorário ao escritor Odilon Garcês Aires. Esta é uma homenagem a pessoas que prestaram relevantes serviços ao município e que não nasceram aqui. Desta vez, a honraria foi proposta pelos vereadores João dos Santos e Valdo de Moraes. Funcionário público aposentado, escritor, tradicionalista e presidente da Academia Passo Fundense de Letras. Essas são apenas algumas das funções exercidas por seu Odilon Garcês Aires. Natural de São Cepé, ele conta como veio a Passo Fundo e iniciou sua trajetória. Eu cheguei em Passo Fundo em 1954. Mas antes disso eu morei aqui no distrito de Coxilha e fui trazido para ali com 58 dias de idade pela minha mãe e a minha avó. Então eu só nasci lá no Cerrito do Ouro, distrito de São Cepé, e vim morar ali. Então eu me considero passundense desde gurizinho, eu estudei ali no colégio hoje Visconde de Araguaia, e em 54, quando vim para Passo Fundo, estudei no Fagundes dos Reis e estudei no Colégio Conceição e fiz o ginásio no ENAV. Tá? E andei passando pela universidade, mas não me acertei em lugar nenhum. Fiz pedagogia e um pouco de direito também. Tá? A minha vida profissional começou nas lojas Floriani em 1962. Ali eu trabalhei 3 anos. Fui levado pelo presidente do Serviço de Proteção ao Crédito e do Clube de Diretores Lojistas para ser o secretário executivo, onde eu trabalhei 13 anos. Durante esse período de 13 anos, eu trouxe para Passo Fundo o 3º seminário estadual de SPCs, o 7º seminário, trouxemos a 4ª Convenção Estadual do Comércio Lojista. Enfim, nós damos um banho de turismo em Passo Fundo na época porque nós inventamos
assim como outros inventaram Gramado com as suas hortênsias e virou uma atração turística, e Canela com o seu caracol, nós achamos que Passo Fundo merecia crescer turisticamente através do turismo de eventos. E foi o que aconteceu. Para nós termos uma ideia, hoje nós temos sedimentado a Jornada Nacional de Literatura, o Rodeio Internacional, o Festival de Folclore, a Feira do Livro, os congressos médicos, fora outros tantos eventos que são realizados pela UPF, e é um sem número de atividades. Tá? Então, eu me criei com Passo Fundo desde 1954, mas eu comecei a trabalhar no comércio em 62 e depois não parei mais. Na prefeitura eu fui trabalhar em 81, a secretária de Turismo, Jocélia Marinho de Severo, me chamou para trabalhar. E aí eu entrei na administração do Dr. Firmino Duro. E depois veio a administração do Carrion, fizemos 3 rodeios, um atrás do outro, e segui meu trabalho mais aqui na Secretaria de Turismo, como diretor de Comércio e Turismo. Nesse inteirinho, ou logo adiante, eu também fui secretário executivo geral do Esporte Clube Gaúcho e terminei minhas atividades na prefeitura indo trabalhar na Junta de Serviço Militar. E na época houve uma evasão não, mas uma aposentadoria muito grande de oficiais do Exército, e eu terminei substituindo o oficial do Exército aqui em Passo Fundo, em Getúlio Vargas e Sarandi. E aí eu requeri minha aposentadoria em 97, e aí me aposentei para cuidar da literatura. E foi em 2006 que Odilon escreveu sua primeira obra. E hoje é comum vê-lo com um livro nas mãos. Mas há 13 anos, sua primeira obra nasceu de uma pesquisa. Eu tinha encontrado um livreto ali na esquina da Livraria Nacional, a maioria não sabe onde é que era, aqui na Coronel Chicuta com a Avenida Brasil, e intitulado O Puxirão do Jé Picasso. Era de 1927, um dos primeiros livros editados no Rio Grande do Sul. E eram 265 versos contando a história de Passo Fundo, de Marau, de Nicolau Vergueiro, de Nonoai, sobre os italianos, sobre os alemães e sobre os caboclos aqui da nossa região. E o autor chamava-se Dr. Lacerda Almeida Júnior. Tinha vários Lacerdas aqui em Passo Fundo, mas nenhum deles era ele. E aí que eu fui descobrir através da pesquisa no Jornal O Nacional, aqui no Instituto Histórico da UPF, que ele morou ao lado da casa do Dr. Vergueiro ali. Ele era um advogado, primeiro residia em Carazinho e veio para Passo Fundo em 1923 com a Revolução. E fez a Revolução e foi lutar na uma das maiores batalhas que houve em 1923, aqui no distrito de Jareta, adiante de Erechim. Tá? E eu me envolvi nesse trabalho durante 2 anos. Tá? Era diário aquilo, porque a pesquisa é demorada, folhando folha por folha do Nacional, e está tudo registrado nesse livro, O Caboclo Serrano. Depois disso, foram mais 4 livros e 2 e-books. O último, lançado em 2016, narra a vinda de seus ancestrais ao Rio Grande do Sul. Se a história nos esqueceu, eu não esqueci a nossa história ou a minha história. Então eu relato desde a vinda dos meus ancestrais para o Rio Grande do Sul, fundação de Rio Grande, e eles passam pelas guerras da Cisplatina, da Argentina, do Uruguai, e a guerra do Paraguai, essa coisa toda, né? E eu criei um personagem lendário que era o dragão de Rio Pardo e de Rio Grande, Antônio Dias Gonçalves, que é meu heptavô lá.
municípios, e não é que o camarada existiu mesmo, ele era dragão, foi tenente na época, alferes, está no livro de outros historiadores. Um historiador agora de São Pedro do Sul me trouxe outras descobertas sobre a família. O Antônio Dias Gonçalves tinha mais um filho, Joaquim, e o outro José Gonçalves, ganharam Cismaria lá em São Pedro do Sul, por causa das guerras que eles enfrentaram, tomaram 7 povos das missões de volta do exército espanhol. Então a literatura me trouxe muitas satisfações. Eu descobri a história, muitas histórias de Passo Fundo contadas no Caboclo Serrano, a história de Coxilha, a história de São Cepé, a história de São Pedro do Sul. Então a literatura me deu muitas alegrias e eu vim parar nesta casa, que é a Academia Passofundense de Letras. Entrei em 2010 e da qual eu sou presidente na gestão 2018-2020. Graças a Deus vou concluir meu mandato em março do ano que vem e seja o que Deus quiser daqui para frente. E tudo isso mostra que seu Odilon, mais do que escritor e pesquisador, é um amante da nossa história e literatura. Por isso, os amigos fazem questão de reconhecer seu talento. Falar do seu Odilon é falar da cultura, né? Falar do tradicionalismo, enfim. Eu conheci o seu Odilon há mais de 30 anos, quando eu iniciei a minha vida na prefeitura, trabalhando na prefeitura. Um colega que me acolheu, que me ensinou muitas coisas, inclusive me aproximou do tradicionalismo através da organização, que ele foi gestor de vários rodeios, começando pelo primeiro rodeio internacional de Passo Fundo. É uma pessoa, um estudioso, um pesquisador, autor de alguns livros, de vários livros. Ele compartilha todo esse conhecimento dele com a comunidade já há vários anos. Funcionário público aposentado já também há alguns anos, então é um amigo especial, é uma pessoa muito especial na minha vida e na minha trajetória quanto funcionária da prefeitura, inclusive dentro do meio tradicionalista, que eu sou do samba, né, do carnaval, ele que me aproximou do tradicionalismo através da organização dos rodeios de Passo Fundo. Um homem que durante a sua trajetória se preocupou e se preocupa com as coisas da nossa terra, com as nossas raízes. É um homem, é um escritor, né, que junto com outras personalidades de Passo Fundo veio aí resgatando a memória passofundense, apaixonado pelos livros, pela literatura, e está aí, firme, forte, auxiliando, contribuindo com a história viva de Passo Fundo. Fui eu que dei posse a ele, a cadeira 38 e o patrono Tenebro dos Santos Moura. E o que mais me chamou a atenção nele é a letra. Ele tem uma letra muito bonita, né, de pessoa que fez curso de caligrafia. Ele escreve muito bem, uma linguagem bem rebuscada. E também é uma pessoa muito simples. Se tu conversa com ele assim, tu não diz todos os cargos que ele já ocupou na vida, né? E no plenário, Odilon Garcês Aires recebeu uma placa para eternizar a homenagem. Durante a solenidade, o escritor e historiador utilizou a tribuna para agradecer a homenagem. Seu Odilon comentou que o título é o reconhecimento de todo o trabalho em prol da nossa comunidade. Essa comenda é o coroamento de uma vida inteira de trabalho, de sofrimento, de lutas diárias, e às vezes varando a noite e dias trabalhando para os outros, como a gente diz, que a gente trabalha só para ganhar pão, né? Eu nunca esperava de receber essa honraria, que a gente não trabalhava, mas não pensava, né, no agradecimento futuro. A gente trabalha porque precisa, porque é o futuro. Construir a nossa vida com honra, com dignidade, né, honestamente. E foi o que sempre procurei fazer.
E contam alguns amigos mais antigos que eu sempre dizia quando era guri que eu queria ser gente, né? E gente eu entendia como tivesse nome na história, né? E que deixasse um legado para a família e principalmente para os filhos, né? E os parentes, os amigos se orgulharem da trajetória da gente, daquilo que a gente construiu durante a vida toda, né? E o proponente reforçou o merecimento do título. Primeiro é uma satisfação, é uma alegria, né? Homenagear uma pessoa do quilate do seu Odilon. E como eu falei, não é? Nós temos pessoas que são ricas de posses e outras pessoas que são ricas de talentos internos. E um deles é o seu Odilon. E o seu Odilon merece todas as honrarias possíveis, porque ele tem um legado de trabalho, desde os anos 60, 70, 80, né? Na área de serviços da nossa cidade participou CDL, SPC, Secretarias de Cultura, né? Ele foi o que ajudou a plantar a primeira semente dos festivais de folclore, dos rodeios internacionais. O que tem de cultura hoje fazendo sucesso em nossa cidade passou pela mão do seu Odilon Garcês Aires. E isso toda a sociedade sabe, e a nossa Casa Legislativa, então, hoje só coroa, né, com esse reconhecimento, entregando a ele o título de cidadão honorário de Passo Fundo. E o nosso telejornal termina aqui. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.